Ô, Sandro, troca uma flauta para nós, que delícia. Ah, Paula, você também vai tocar um violãozinho para nós hoje. Aqui não escapa ninguém. Vou buscar o violão. Tá, o Sandro vai tocar uma pra gente, você toca outra pra gente, tá? Tá sem som, Sandro? Valeu, valeu. Que delícia, maestro. Parabéns. Esse é o Sandro. Que Com bacana. Parabéns, viu? certeza. Saudade, viu, Sandro? O Tim também chegou, agora o time tá aumentando. E Paula, você tá ao vivo aí? Eu tô procurando um lugar tranquilo, que as crianças estão bem barulhentas aqui. Mas hoje é dia Mas 10, vamos deixa eu lá. fazer bagunça. Ah, vamos lá. Peraí, deixa eu buscar o violão aqui. Isso. A gente tem que achar um lugarzinho. E vamos mandar ver. Então é uma música. Vocês estão me vendo? Música que eu busquei aí recentemente exatamente para esse tema. Mas o nome agora do artista não vai me falhar, hein? Mas depois a gente compartilha com o João. Mas a música é Deixar Virar Minhas Criancinhas. Que delícia. O violão tá desafinado, mas não vai dar tempo de afinar não, hein? Vamos lá. Um dia eu sei que o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz, cantar, sorrir, pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz,
Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Um dia eu sei que o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, cantar, sorrir, sorrir, pensar no mundo bom. É ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nossa, sensacional, gente, coisa linda. Essa é da nossa época, né? Às vezes eu falava assim, a gente ouvia os pais da gente falar, né? Para a gente, o filho nunca cresce, né? E a gente assim, isso é um jargão, né? Todo mundo fala isso. Depois que a gente se torna pai e mãe, a gente percebe isso mesmo, né? Meu filho chega em casa 11 horas, enquanto ele chega eu não vou dormir. E eu fico pensando assim, que os amigos que a gente constitui, né? As amizades que a gente cria durante a vida da gente, ainda mais na mocidade, né? O Tim sabe do que eu estou falando, a Iris também. A gente se conheceu muito jovem. E eu os vejo como jovem até hoje, né? Acho que é isso que Jesus quis dizer, né? Deixar ver as criancinhas, quer dizer, que a gente não perca essa visão que a gente tem do outro, como ele era quando a gente os conheceu, né? E o Consolador, né? Eu estou nele, tem que 35 anos, vamos dizer assim. Eu vejo os meus amigos aqui presentes do mesmo jeito, né? Como criancinhas, né? Então vamos lá, vamos cantar. O Tim também tem presente, né, Tim? Fala, Johnny, beleza, meu Tá caro? bom, querido? Falando de mocidade aí, você me... Nossa. Né, Iris? A gente vai longe, né? Puxa vida. Somos jovens, né? Somos sempre jovens. Nós somos jovens que estamos tentando, né? Como é que é essa música? Deixa eu ver. Entender o porquê de existir. Isso. Fala, Iris, como é que é? Pegar meu microfone. Isso. Nós somos jovens tentando entender o porquê de existir. Esqueci. Nós somos jovens que estamos tentando entender o porquê de existir. E viajantes a nave terrena que vem partir. Como é bom tentar entender o que somos. Como é bom saber por onde caminhamos. Nós somos jovens que estamos tentando entender o porquê de existir. E ser assim, poder amar, cantar, falar e sorrir, cantar, falar e sorrir. Como é bom olhar deste ângulo a vida. Como é bom saber que o amor nos domina. Como é bom resistir
Nós somos jovens que estamos tentando entender. Ser assim, poder amar, cantar, falar de sorrir, cantar, falar de sorrir. Como é bom, se ama a vida. Como é bom saber que o amor nos domina. Como é bom existir. Laia, 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 laia. Como é bom existir. Tempo bom. Muito bem. Falei. Tempo bom aí, Raiz. Ei, Tuti. Muito bom, Tuti, muito bom. Até congelou. Coisa boa. Vai longe agora, hein? Lá nas profundezas. Falar em como é bom existir, Mocidade essa música do preguiçosa. João Lúcio, cadê ele, hein, Sandro? Essa música do João Lúcio. Amigo. Sabe o que é? De vez Ele em tá toda quando. segunda-feira com a gente aí. De vez em quando ele fala que tá com uma lista lá no tratamento, desobsessão. Parece que tem hora que a lista cresce lá, sabe? Ai, entendi. Mas imagino. Ô, Paula. Eu? A Paula tá indo. Pois é, fala de qual grupo que você é também, está presente. Nossa nova amiga. Eu moro na cidade de Florestal, é região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui nós temos uma casa espírita, que é Fraternidade Espírita Francisco de Assis. E aí nós conhecemos o João recentemente no projeto aí de música. Nós nos trocamos figurinhas. Ele tem sempre me convidado. Hoje eu consegui entrar, uma alegria estar aí com você. Você canta e toca muito bem, viu? Parabéns. Obrigada. Pois é. Então, vamos aproveitar, vamos ouvir você de novo. Tem uma coisa pra gente? Tá me pegando de surpresa? Eu só toco a pastinha, eu não sou assim não. Walter Santos, não. Não, então deixa. Eles cantam. A gente Uma coisinha entende. mais. Deixa eu tocar uma também, enquanto você se prepara. Peraí, toca alguém na frente, eu logo toco. Tá. Não, ô, Tim, pode tocar, Tim. Ô, João, manda ver aí, meu filho. Aí. Tá, é porque eu tenho que ficar aceitando o povo que esse. Então tá bom. Eu vou tocar uma dos pequeninos. Hoje é sobre pequeninos, não é isso? Então vamos falar de um pequenino aqui. O Gladson já citou. O Zaqueu, pode ser? Nossa, lindo. Quero ver o esperado aqui na multidão. Quero ver o esperado aqui na multidão. Sei que passa por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tempo à frente, procuro encontrar um lugar que eu me veja numa árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja
retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou aqui, mas o céu me engano, sou publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais, me elevarei do chão, meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão, meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar a visão, me elevarei do chão, meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar a visão. E contemplar a visão. Manda ver, João. E, João, vou me arriscar então a cantar aqui uma música recente da Cacá Rezende, que chama Tudo Vai Passar. É uma música muito, muito, muito bonita. E vamos tentar não derrubar o telefone. Mas é assim. Alma ferida no coração, fecha os olhos, abre os olhos pra imensidão. Tem tanta coisa pra consertar. Começa já, alma, contempla dentro de ti novos rumos reconstruir, amor, perdão, paz, compreensão. Começa já, renova a esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza. Tudo vai passar.
renova a esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza. Tudo vai passar, só não passa todo amor de Deus. Tudo que o Pai mais quer é te ver feliz. Enxugue o pranto, ouve essa canção, ouve os anjos a cantar. É nova esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza. Tudo vai passar. É nova esperança que outrora deixava um brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza. Tudo vai passar, só não passa todo amor de Deus. Tudo que o Pai mais quer é te ver feliz. Enxugue o pranto, ouve o coração, anjos a cantar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Cacá Rezende. Sensacional, Paulo. Tudo vai passar. Lindo. Muito linda interpretação, viu? Parabéns. Obrigada. Ô, Tim, quer tocar mais, Tim? Vamos lá, vamos tocar uma música para minha amiga Marília, que pediu aí, tô vendo aí pelo chat. Vamos lá. Infância Protegida, de Lúcia de Abreu. Vê se eu lembro, né? Sinta o som. Vamos lá. Nos caminhos enluarados da Palestina ao Egito, um pai cheio de cuidados protege o filho bendito. Homem simplesmente aceitou a missão, abraçou o sacrifício com extrema devoção. Garantiu a mãe e o menino, agindo em nome do amor, se fez humilde peregrino, resguardando o Salvador, mereceu a confiança do menino Jesus, respeitou o grande mestre e sua missão de luz. Aliado de Deus, Pai amor. Aliado de Deus, Pai amor. Nos caminhos enluarados da Palestina ao Egito, um pai cheio de cuidados protege o filho bendito. Homem simplesmente aceitou a missão, abraçou o sacrifício com extrema devoção, garantiu a mãe e o menino, agindo em nome do amor, se fez humilde peregrino, resguardando
aguardando o Salvador, mereceu a confiança do menino Jesus, respeitou o grande mestre e sua missão de luz, aliado de Deus, Pai amor, aliado de Deus, Pai amor. Isso aí. Ô, Paula, Beatriz, prazer em conhecê-la, voz maravilhosa, muito boa, bonita, cativante, né, João? Obrigada. A gente tromba por aí de vez em quando. Ah, legal. Ô, Tim, um belo timbre, hein? Oi? Oi? Um belo timbre, hein? Desse passarinho aí, né? Agora entendi. É, Tá bom. Hein? pode dar para mais uma. Dá lá, ué. Você não ia tocar uma, João? É porque eu tenho que receber o povo. Eu tenho que ficar dando, Tá. né? Eu queria Então, muito. Então deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos lá. Vamos cantar a prece então, pra gente fazer, né? João de Deus, pode ser? Pode como prece. Meu Senhor, sábio do sábio, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho, para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Muito bem, Tim. Eu te agradeço mais uma vez a presença de todos, né? E pedindo a Deus que nos abençoe cada vez mais, que mais uma vez o grato possa trazer para a gente, né, o conforto que a gente sempre está precisando, né, através das palavras dele, e que tenhamos um ótimo estudo. Um recado só que eu vou dar é o seguinte: caso caia a conexão com o Meet, vocês têm que entrar de novo, tá? Porque o Meet está na política aí de reunião por 1 hora, só que nós já temos meia hora. Então, se cair, a gente entra de novo e vai estar tudo certo, se Deus quiser. Com você, Pia, uma palavra. Bom, né, moças? Tudo bem? Bem?
Boa noite a todos os amigos, tá? Nem cogitei tocar hoje, não. Foi até bom você não perguntar, porque feriado, você sabe, né? Moçada Aparecida, dia de folga, eu não faço nada, tá? Então, descanso. Vamos lá. A conversa nossa hoje foi sugestão do amigo, então, né? Que conversássemos a respeito de deixar vir a mim os pequeninos. E importante a gente considerar a profundidade deste tema do ponto de vista do significado social na época. Voltaremos a isso. Tá? Antes de tudo, imaginemos então Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a maneira mais concreta que Jesus encontra, que Deus determina para que nós tivéssemos uma perfeita exemplificação messiânica, foi através da concretude, da materialização da física, a fim de que nós pudéssemos testemunhar os exemplos e que ficasse claro a tal ponto que quando Jesus diz assim, né? Isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, quanto eu vos tenho amado. Então ele mostra para nós, para fazer assim como eu estou fazendo. Quando ele chega a dizer, ele nos diz assim, vocês devem fazer assim como eu vou fazer, façam comigo. Ele já testemunha primeiro, depois ele diz, sempre ele nos preparando para o apostolado, né? Que eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E é mais do que amei. Ele continua, é continuado. Né? Então, aquele exemplo que prepara os discípulos para o apostolado. O desafio de ser concreto e, ao mesmo tempo, nos chamar a atenção para as questões pequenas, para a existência das questões invisíveis. Então, por exemplo, quando a gente pega em O Livro dos Espíritos, cita lá que nós fomos criados simples e ignorantes. Uma teoria da pedagogia que é de algumas décadas aí, já se citava, que é uma teoria da tábula rasa, segundo a qual as crianças, elas eram vir a ser, né? A criança era praticamente uma página em branco sobre a qual se escrevia o destino, os valores, as obrigações, a moralidade. Então, a teoria da tábula rasa partiu do pressuposto de que o professor, aí quem não é reencarnacionista, pensaria assim, a criança é bem zerada, e nós vamos determinar padrões através dos quais ela vai aprender a ser. Do ponto de vista reencarnacionista, então, a gente considera assim, aquele cérebro é novo, aquele corpo é novo, aquela experiência física é peculiar, ela tem aspectos originais, mas existem associações, existem interações. Nessa perspectiva de simples e ignorante, então a gente, de certo modo, a intuição de quem pensa numa só vida está associada, através do olhar com aquela criança, com a ideia da criação, de que fomos criados simples e ignorantes. Mas a criança que somos, que estamos lá, tem muitas vivências. Qual o sentido da infância, então? É uma maneira de, segundo a orientação espiritual, de dar um ar, um caráter de desproteção para cativar o carinho, e nós fazemos isso, filhotes de feras, né? Nos cativam, porque nós olhamos e sentimos assim, tem tanta ternura, tanta meiguice, tanta graça, que nós nos sentimos atraídos por aqueles filhotes. Criança do mesmo modo. E o outro sentido da infância, além de cativar a da estratégia de desproteção, é exatamente que se trace, que se estabeleça ali, estabeleça padrões através dos quais essa criança possa se orientar. Por isso, o trabalho da educação é próprio de mundos civilizados. O exemplo,
a convivência, a referência do sim e do não. Tudo isso é o caráter formativo da personalidade da mente. Vamos chegar ao Evangelho. Sempre a gente faz uma relação inicial. Hoje, particularmente, eu vou brindar o pessoal com algumas minhas retratações. O estudo hoje poderia chamar assim, errata. Errata é quando a gente erra. Na recapitulação, eu encontrei pelo menos 5 falhas, confusões que cometi nos estudos. E hoje é, como diz no Testamento, confessar uns aos outros. Primeiro é que quando eu disse assim, que o Tim acabou fazendo uma música e letra sozinho, eu já me retratei uma vez, agora novamente. Eu julgava que a música que ele tinha feito sem necessidade de eu propor letra, fosse aos pés do monte, e são bem-aventuranças. Esse foi o erro mais simples, sabe? Daqui a pouco eu vou falar um de Saulo, um de Elias, e o mais absurdo de todos, que é de Davi. Mas isso só para quem ficar até o final. Porque mesmo com as nossas gafes, nossos erros, as pessoas se sentem enoveladas. Jesus nos dando a ideia em relação a questões invisíveis, ele usa comparações, questões que ele sabe muito bem e que precisam nos passar noções e, preferivelmente, questões mais assim marcantes, concretas, sensoriais, a fim de que nós consigamos fixar aqueles princípios que ele estava transmitindo, testemunhando a nós. Então ele fala de algumas coisas que nós vamos pensar, são minúsculas, né? Por exemplo, quando ele diz assim, e ali sereis lançados na geena, dali não saireis, até que, vou colocar no você, né? E ali você vai ser lançado na geena, e não sairá dali enquanto não tiver pago o último ceitil. Ceitil equivalendo a centavo. Então ele está dizendo assim, tudo terá sua paga. Assim como ele diz, nada é escondido que não venha a ser revelado. Então Jesus também diz assim, vai pagar até o último ceitil, até o último centavo. É uma ideia concreta, monetária, para nós entendermos o sentido da perfeita justiça, da perfeita contabilidade divina. Quando ele diz que nós não podemos acrescentar nem um fio de cabelo e nem um dia à nossa existência. De novo, ele está dando noção para que nós compreendamos a essência e o princípio. Terceiro exemplo muito concreto de Jesus para que nós tivéssemos domínios, apreensão de princípios importantes que ele queria fixar. Tema bem deixar vir a mim os pequeninos. Chegaremos nisso. Quando ele se refere àquela dracma perdida, né? Uma quantia minúscula, mas a pessoa procura a casa toda para encontrar a dracma. Imagina a dificuldade disso. Imagina o desafio dos pesquisadores para encontrarem um comportamento, um código genético, uma cura, um recurso químico, um fator que combata o fogo, que facilite a chuva, que ajude as safras, que evite uma praga. Então, às vezes revirar a casa toda é revirar o mundo todo em busca de uma dracma, uma coisa pequena. Aquele tostão, não é tostão, mas aquele denário, né? Aquela quantia pequeniníssima que Jesus cita que a viúva foi oferecer naquele nome difícil, no gasofilácio, lá do templo, também dá esse exemplo, de que era uma coisa pequenininha. Tem outro exemplo, a parábola dos talentos, né? Um recebe tanto e tal, outro recebe 30, outro recebe um talento. De novo, Jesus dá a ideia de que coisas pequenas e que a todos é confiada alguma tarefa, alguma missão, alguma propriedade, algum recurso. E para trabalharmos a ideia do invisível, Jesus também, ele trabalha um exemplo muito concreto da época. Havia aquela tradição de que os alimentos eram puros e impuros, conforme a tradição e o grupo a que se filiava. Assim como Jesus disse, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, ele também diz assim, não é o que entra pela boca
e faz mal, mas o que sai da boca é o que sai. Porque o que sai, sai do coração, da memória, dos valores que nós acalentamos, que nós forjamos, que nós industriamos, do que nós produzimos. Então, ali também Jesus está falando que as nossas ações reflexas, premeditadas, elas têm sentido e têm uma energia, quase que assim dizer, uma materialidade. Jesus está falando de coisas pequeniníssimas para chegar às questões invisíveis, até para construir em nós o senso moral. Em vez de nós trabalharmos apenas na concretude assim, da Torá, dos mandamentos, das leis, das sinagogas, dos rituais, das obrigações, então Jesus trabalha conosco cada vez mais o senso visível, moral, em primeira instância, a consciência. Sociedade na época. Já falamos, mas aí reiterar, em outros estudos. Alguns grupos, eles eram subestimados, menosprezados, desvalorizados. Hoje eu estou com mania de usar muito sinônimo. Cada dia a obsessão é um. Hoje essa é a retratação dos meus livros, tá? Sociedade, então. A sociedade do tempo de Jesus, naquelas localidades, em regra, que havia naturalmente as almas grupos, né? As coletividades com as suas marcas culturais, porque é cultura, diz a espiritualidade, dizer, haverá um só povo e um só Senhor. Sim, mas com diferentes culturas. Porque até o clima estabelece isso. É evidente que quem vive numa região mais fria se veste de maneira diferente de quem vive numa região mais quente. E quem fica mais numa região litorânea se alimenta de uma maneira diferente de quem vive num deserto. Então, culturas, hábitos são diferentes. Mas, em regra, naquelas regiões, havia tendência de desdenhar, de desconsiderar as mulheres, porque é cultura patriarcal. Havia algumas mulheres que eram consideradas, marcadas no Antigo Testamento, foram tidas como heroínas do Antigo Testamento, das tradições hebraicas, mas, em regra, os profetas e as leis, muito comumente, eram homens. Na sinagoga, homens. Na comunidade dos primeiros cristãos, não, dos discípulos, homens. Tribo de Jacó, a ideia de os tronos lá das tribos, né, de Jacó, homens. A divisão de trabalho entre os apóstolos, o ministério da palavra, homens. Então, isso era muito característico de uma sociedade patriarcal, até no sentido de aplicação das leis. Outro grupo que era muito desenhado na época, tem a ver com o nosso tema, as crianças. As crianças eram quantificadas nos censos, mais complicado ainda quando se tratava de menina, porque os homens eram varões, e havia as meninas. As crianças, às vezes, exceção do censo, eles faziam censo porque não eram registrados nascimentos como são hoje, eram contados, às vezes, e mesmo entre os discípulos e os registradores, os biógrafos dos discípulos e de Jesus, às vezes não se contavam as crianças, e o mais flagrante, talvez, dos exemplos seja na multiplicação dos pães, né? E se alimentaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não tem sentido, cabimento, sejamos francos. Mulheres comem quanto homens comem quanto mulheres, e crianças, a seu modo, dependendo da época, comem muito. As famílias estão com as crianças em casa. Um dos desafios é isso, é a questão da alimentação, da educação alimentar, esses desafios. Outro grupo que era muito desvalorizado na época, os doentes, que é considerados desvalidos. E ainda com o rótulo de que os doentes, às vezes, eram considerados
viciosos, amaldiçoados. Alguém pensava assim, é pela família, pela tradição, alguma coisa tem. Porque se eu acredito num Deus de uma maneira linear e vejo alguém doente, e aquela pessoa, por exemplo, se Jesus cura um e o outro não é curado, a tendência é de achar que aquele tem um mal maior sobre si, de que aquele não é abençoado, logo ele é amaldiçoado. Ele é um exemplo do que pode nos acontecer. E algumas doenças eram mais complicadas ainda. Dos que andavam com Jesus, havia os lunáticos, que eram de crise de época, né? Os epléticos, e havia aquela tendência, que a maioria que ouve já sabe, mas que outros saberão, que quando os rancenianos, né, na tradução da época leprosos, eles iam pelas ruas, eles tinham que ficar fazendo barulho, ruído, para que as pessoas saíssem da frente, considerando-os impuros. E isso ficou, inclusive, na Idade Medieval. Então, eles tinham que carregar não só a dor, mas também a humilhação social e a obrigação de evitar que as pessoas ficassem próximas ou que eles se aproximassem das pessoas. Em alguns casos, deixava-se o alimento lá e se afastava como caridade, para que depois ele chegasse lá e pudesse se alimentar do donativo. Outro grupo que era segregado na época, né? O dos pobres. Já dissemos, nas sinagogas havia divisão, os pobres ficavam em grupos separados. De que a hierarquia considerava, então, os romanos, os gregos, que tinham cultura helênica, que vieram de uma tradição de prisão e que agora eram pagadores de impostos, os judeus, que tinham sua relativa independência, mas também pagavam impostos, e os mal-sucedidos. Se a gente for considerar assim, não é só considerar mercado assim, o que a gente chama de meritocracia. Os que se dão bem na economia e os que não se dão. Os que não se dão são fracassados, não é só isso. Às vezes isso era determinado por questão étnica. O fato de ser de um povo já sentenciava. Com exceção de quando tinha riqueza ou oferia riqueza, e a pessoa podia comprar, por exemplo, um título. Então poderia se alçar da condição de cidadão romano por compra de título. É como comprar uma patente social na época. E aí a gente vai imaginando os cruzamentos. Agora imagina uma criança, a mulher, quando ela tem a ver com o nosso tema, tá? Podem confiar. Quando a mulher, por exemplo, ela era deixada pelo marido, ela recebia uma carta de divórcio, como se ela fosse demitida. Se o marido morria, ela ficava viúva, às vezes era esposada por um irmão. Se por algum pretexto ela não tivesse amparo e arrimo, ela se tornava mendiga ou prostituta. Agora imaginemos uma mulher abandonada, acusada, que envelhecia, ficava doente, que tinha filha. Esse era o grupo. Por que demos essa volta inicial? Porque muitos dos seguidores de Jesus eram esses grupos a que nos referíamos. Então, quando Jesus disse que preparou um banquete, os convidados não vieram e dizem, então você vai, chame quem você encontrar pelo caminho. Ele está falando desses pequeninos dos nossos estudos. Como eu vim, né, para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mas às vezes quando andava certo, então você vai, chame quem vier. Quem viesse banquetear, e o banquete era a boa nova, era o exemplo, a conversão, a conduta, a caridade. Os pequeninos, os grupos, os lunáticos, os ancenianos. Isso já estava previsto, porque quando os discípulos de João Batista foi preso, e eles ficaram se sentindo meio órfãos, e João Batista sugere que eles falem com Jesus, Jesus avisa, mais ou menos de modo que aquilo reverberasse, palavra bonita, feriado, neles. Ide e dizei a João Batista que ouvis. Os cegos veem, surdos ouvem, e a todos é anunciada a boa nova. Então ele já avisou de uma questão que era praticamente uma profecia. Não apenas estava acontecendo, mas o que estava por acontecer. A todos é anunciado.
Aí os pequeninos, então, quando se fala que, quando alguém fala assim que Jesus fez uma revolução, não é no sentido de revolução, no sentido terráqueo, mas no sentido da revolução das ideias, no sentido da revolução dos valores, no sentido do reordenamento social, no sentido de venha a nós o vosso reino e que o nosso plano físico se amoldasse ao que acontece nos planos superiores. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como acontece nos planos superiores. O que mais podem ser os pequeninos, se nós pensarmos, né? Os pequeninos podem ser, o versículo é um pequenino, o verso e o versículo. A ciência, a nanologia, o universo infinitamente pequeno, são os pequeninos. Partículas, né? Partículas da matéria, engenharia divina, astros, ciência, também é deixar e virar menos pequeninos, é também o advento da ciência. Pista, acontecimentos, marcas, milagres. Tem um frei, no católico, Carlos Mesters, que ele fala que os milagres ditos, aqueles grandes fenômenos produzidos por Jesus, conhecedor de leis naturais, que cada vez mais vamos tentando entender, embora Sócrates diga que quanto mais sabemos que nada sabemos, mas um pouquinho nós vamos aprendendo, vamos entendendo algumas coisas que acontecem. E Jesus, então, quando ele produz aqueles efeitos, aqui na época chamavam milagres, Carlos Mestres fala que o milagre ele tem um endereço particular. Ele não é a intenção dele de impressionar, a intenção dele é sinalizar. É semelhante, ele diz, ele usa uma analogia muito bonita, uma metáfora. Um casal completaria um aniversário de casamento e o esposo ou a esposa, né, um deles, vamos colocar a esposa, deixou sobre a janela um vaso e uma flor que tinham significado na história do namoro deles. Quando a esposa estava chegando, ele viu aquela flor. Vários transeuntes passavam sem perceber. Ele viu a flor e imediatamente ele entendeu a mensagem, o sinal, como se aquilo fosse uma carta de amor. E o significado do aniversário veio a ele, assomou-lhe, né? Ele entendeu uma coisa que os outros não entenderam. E às vezes o que nós chamamos de milagre é isso, é um sinal de Deus, é uma mensagem, é uma carta viva, através da qual ele se comunica. Então, Saulo poderia depois, com o tempo, ter tido dúvida e achar que delirou com aquela visão da máscara, ter acreditado no pai, em amigos, em membros do Sinédrio, de que foi um momento de insanidade, loucura, que ele estava enfeitiçado. Era muito comum as pessoas abdicarem sobre esse sofisma, sobre essa crença. Mas Saulo fez daquele episódio a mudança de vida definitiva dele. Nós vamos falar de alguns sinais que aconteceram em algumas funcionalidades. Então, deixar virar meus pequeninos, às vezes, é até a dúvida, né? Às vezes nós temos uma dúvida em relação ao princípio nosso, a manifestação de alguém, um exemplo, uma ponderação, uma crítica, uma contraposição. Por isso, na filosofia, é importante escutar e acolher o contrário. Isso não é impureza. É complicado quando alguém até considera lá no Antigo Testamento e joga assim: eu não vou dialogar com as trevas, porque está escrito na Bíblia que a luz não se mistura com as trevas. A não se misturar não significa, até isso é polêmico em termos físicos, mas não significa não ter contato, não significa não interagir. A interação é necessária. Examinar tudo e retende o que é bom. Examinar se os espíritos são de Deus. Então o discernimento ele é fundamental. Então deixar vir a meus pequeninos, até a dúvida entra nessa categoria. Porque a dúvida, às vezes, é aquele elemento que, citando outro estudo, que Vitor Hugo cita, é aquele corrosivo, que ele diz que a água é o mais poderoso corrosivo, e que a água, às vezes, ela vai minando ali a estrutura. E onde nós temos um dogma, ele comenta isso, e comenta uma melhor ainda do País da Luz, uma coleção de livros de que gosto muito de Fernando de Lacerda. Ele diz que está lá um monte gigantesco, é o dogma, uma montanha. Eu gostei do... Tem dois nomes diferentes que nós vamos aprender, tá? O Caboqueiro e o Camartelo. Dois nomes ótimos para a gente. Não nos esqueçam isso. O Caboqueiro é aquele companheiro que trabalha com rompimento de rochas, de estruturas rochosas. O trabalho dele era esse, para abrir estradas.
Então vem o cabocleiro e cita Victor Hugo na literatura. Né? Tinha um monte de pedra, riu-se do pequeno cabocleiro e disse: o que pode esse pequeno, esse miserável ser, ante a minha grandeza pétrea, ante o meu poder de granito? Adaptação. Mas o cabocleiro vai, pega o martelo e bate. Aqui, bate ali, e vai sondando, e nada. Passam uns dias, nada. E a rocha, admirada da perseverança do cabocleiro, mas considerando que aquilo era perda de tempo, que não havia risco. Mas chega um momento em que o cabocleiro vai mapeando mentalmente os pontos mais vulneráveis, de que nem a rocha não penetrava, e começa a abalar os alicerces do grande monte. E ele faz aquilo durante meses com tanta perseverança, com cada vez mais profundeza, com mais eficácia, que chega um ponto que o grande monte começa a se abalar, se tocar, se estremecer e ruir, cai. Segundo Victor Hugo, o cabocleiro e o camartelo tem a ver com a dúvida quando se estabelece. Então, às vezes, aquele toque da dúvida diz que nunca mais seremos os mesmos. O dogma não questiona, o dogma se retroalimenta. Mas quando nós somos chamados a trazer até nós os pequeninos e as dúvidas e as diferenças, nós começamos a perguntar. Coisas assim, olha, na época de Jesus, né? O reino dos céus é dos escolhidos, ele é de Israel, é dos homens, é dos patriarcas, é dos fariseus ou dos saduceus, é dos membros da sinagoga, é dos ministros, é dos que oram em voz alta, é dos que têm vestes e barbas longas. Então, naquela época que as tradições eram dogmas desafiadores, e Jesus progressivamente vai trabalhando. Então, quando ele exalta a mulher que lhe lava os pés, eles dizem, se ele fosse mesmo um profeta, saberia quem é esta? E ele diz, mulher, os teus pecados, para ele se diz, e eu sei que são muitos, te são perdoados, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Ali Jesus já faz uma exaltação de que muitos dos últimos serão os primeiros. Quando ele fala isso, ele já demonstrou. Quando as pessoas evitam que as crianças chegassem até ele, porque iriam incomodá-lo, ele era importante demais, era um convidado especial. E, surpreendentemente, Jesus as distingue, é o tema, a questão central do nosso estudo, e ele diz, olha, não os impeçam, deixem que venham até mim. E diz, olha, deixe que venham até mim os pequeninos. E coloca uma criança, olha o que nós falamos no início, Jesus usando material concreto, ele coloca uma criança no meio deles, destaca o material, põe no centro. A tábula rasa vir a ser, não é contável, e ele diz, aquele que não se fizer uma criança não consegue entrar no reino dos céus. Isto é o mesmo teorema, é o mesmo desafio que foi posto por Jesus para Nicodemos. Aquele que não se fizer pequenino, não entra no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo, não se fizer pequenino. Tem uma hipótese de interpretação reencarnacionista nisso, mas isso é um princípio extensivo e aplicável às outras doutrinas também. E quando Jesus se fazer pequenino, ele também se refere ao ego, que deve ser reduzido, minimizado, atenuado, esvaziado, convertido. Aí a pessoa, mas se fizer isso com ego, sabe, a pessoa pega lá que é pedra preciosa e dá dó. Vamos usar um exemplo mais concreto. Dá dó desgastar o diamante, está perdendo dinheiro. Vamos pegar um caso concreto que cada vez mais a gente tem esses exemplos da idade. Todo mundo tem seus segredos. Há um ditado romano que fala que, ditado que diz, não sei se é romano ou não existe imperador para o seu mordomo. O mordomo sabe das suas intimidades, sabe dos seus desafios. Bem, quando nós vamos ao dentista, às vezes, eu vou ter que fazer uma restauração. Ao dentista começar a gastar o dente, gastar, você fica apavorado. Sabe o que está fazendo? Não está sobrando nada, está tirando tudo. Vou ficar banguelo. Quem nunca teve essa expressão, tá, nesta vida, sinta-se privilegiado. Mas quem
Ah, não, vou tirar só a parte que precisa ser restaurada. Deixa eu fazer barulho de aparelho, não, que hoje é feriado. Né? Aí fica lá desgastando. Não vai sobrar nada, não vai dar para colocar nada, não vai ficar firme, vai cair, vai acabar. Aí você pega, não resiste passar a língua para ver o tamanho que ficou a base, a raiz, né? O que você tirou é o que precisava tirar. O que ficou é o que cabia ficar. Isso acontece também em relação às nossas renovações, não é quantidade, é essência. Então, Jesus dá outro exemplo importante. É o a multiplicação dos pães. O pouco que traz em si o muito, que ele já havia dito. O pequeno e o grande, os pequeninos. Ele já havia dito, um pouco de fermento leveda toda a massa. O grão de trigo, se ele caindo por terra, não morre, fica sozinho, mas se morre, ele produz muito fruto. O grão de mostarda que se torna a maior das hortaliças. Olha de novo Jesus trabalhando com coisa quântica, né? Ele trabalhando com coisas pequeniníssimas, minúsculas, para que nós entendêssemos as coisas. Uma hora ele usa, aí quando alguém quiser uma coisa maior, né? Se buscar uma dracma perdida, não, ele dá um exemplo maior para quem quiser pensar grande, né? Como diz Paulo, eu faço-me fraco para ganhar os fracos e forte para ganhar os fortes, a fim de ganhar alguns. Então Jesus pega e dá um exemplo melhor. O outro fala assim, agora está falando minha língua. Você, o reino dos céus. Aqui compararei, o reino do céu é semelhante a um terreno, que alguém vai, descobre, vende tudo que tem para comprar aquele terreno. O outro já pensa assim, opa, é um lote, que melhorou. Quer buscar um grão de mostarda? Não consigo. Mas um terreno, então a linguagem de cada um. Nesse sentido, então, na multiplicação dos pães, não é só multiplicação. O curioso é quando Jesus fala assim, antes de falar o que ele diz, vamos lá. E a segunda fala, uma vez eu coloquei que Sérgio Paulo estava na ilha de Malta e ele estava em Nea Pafos. Vanessa me corrigiu. Então, primeiro, a música do Tim não era, vocês vão anotando na lista de erros, a pior é de Davi, que é a final de todos, a última de todos. Maura falou assim, você vai comentar isso, eu vou confessar uns aos outros. Primeiro, a música do Tim, que fez letra e música, não foi aos pés do monte, que é as bem-aventuranças. Sérgio Paulo foi tratado por Estevão, depois curado. Paulo não estava na ilha de Malta, foi depois da ilha de Malta em Nea Pafos. Voltemos à multiplicação dos pães. Jesus, antes de multiplicar os pães, pergunta, é curiosa essa sutileza, pergunta assim, os senhores têm fome? Ele falou assim, dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Ou seja, eles estão procurando a mim, né? Estão procurando alimento. Vocês já têm condição de alimentá-los, eu já ensinei muita coisa. Aí funciona melhor despedi-los, porque eles estão com fome. Não, claro que eles se assentarem, ou seja, acalmados, para poderem, para aproveitar e relaxar. Às vezes, ansiosos, nós aproveitamos pouca coisa. Aí Jesus pergunta, o que vocês têm? O que tendes? Eles falam, Senhor, milhares de pessoas. Tá, o que vocês têm? Olha, nós olhamos aqui, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus se apavorou nele, mas me diz assim, né? Ótimo, 5 pães e 2 peixes, então vamos trabalhar com o que temos. Jesus trabalhando pouco, se torna muito. E aí, o que ele faz? Multiplica os pães. Fala, deem de comer. Por quê? O que ele está exemplificando? Eu parti um pão, entreguei um pão aqui, tá? E vai multiplicando, e eles foram se surpreendendo como os pães foram se multiplicando, que havia acolhida, havia ambiente, havia magnetismo no lugar, havia foco, havia conexão, sintonia divina. Eles vão distribuindo e se surpreendem, porque aí volta aquela citação de, né? Se alimentaram mais ou menos 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e outro caso curioso. E do que sobrou, eles encheram cestos, que também davam para dias, abarrotaram cestos do que sobrou. Jesus não diz assim, aquele que não recolhe comigo desperdiça, né? Ali não desperdiçou, reaproveitou tudo, o alimento se multiplicou e ainda sobrou para as outras gerações, para os outros dias. Estamos aqui hoje com os pães que sobraram, que se multiplicaram. Então, às vezes, o pequeno, aquele de Saulo, que não se sentia enfeitiçado, mas convertido,
Às vezes é um sonho, é um sinal, é aquela carta daquele fenômeno, daquele prodígio, aquele milagre de Carlos Mestres. Às vezes é uma ajuda que tivemos, às vezes é um erro que nós cometemos, uma memória que cultuamos, um exemplo que trazemos, um vínculo que alimentamos. Pequenas coisas deixar viramentos pequeninos. Senão nós estamos tão assim esbaforidos com as questões do dia a dia, nós entramos na situação de Marta. Perturba-se e preocupa-se com muitas coisas. Uma delas só é necessária. Maria escolheu aquela coisa que não lhe será tirada. A casa continua, a rotina continua, e nós continuaremos rotineiro antes e depois daqui. Mas aquele momento distinto, peculiar, é o que mais importa, é o agora. E é o que vai nos dar alimento, provisão para outros dias. Bem, então quando Nicodemos pergunta a Jesus, Jesus fala, né, para diminuirmos, daqui a pouco, não, vamos interromper a questão de Nicodemos, vamos lá. Terceira questão, uma vez eu comentei com vocês que o Paulo falava latim por causa das escrituras, o grego e o aramaico. Bem, eu comentei que o latim é por causa das escrituras, errado de novo. A questão da influência latina pelas escrituras foi muito da Idade Média. Tá? Nas escrituras antigas, era o aramaico. Então, o que Saulo estudava nas escrituras antigas era em aramaico, porque ele falava o latim, que é o latim romano. Isso pesquisei depois. Mas quando eu improvisei, falei bobagem, errado. Vocês não podem perder a última de Davi, tá? Antes tem a de Elias. Vamos lá. Então, Nicodemos fala que nós temos que voltar ao ventre da nossa mãe. Fazemos pequenos. Mas como assim? Nascer de novo, fazemos pequeno. E as mestras em Israel, os doutores em Israel, aliás, se não sabe, doutor em Israel não sabe disso, dessas coisas. E aí, Nicodemos fica meio perdido, meio complexado, e deve ter levado suas reflexões. Jesus não deu a resposta, ele colocou um paradoxo para que Nicodemos refletisse, não sabemos o rumo que ele tomou com isso. Jesus coloca então a criança lá, lembra? Fomos criados simples e ignorantes, lembra da tábua rasa? Aqui Jesus se referia àquele que não se fizer como uma criança, não pode ver o reino dos céus, porque Jesus estaria, mas se não houver naquela categoria de pureza de divindade, tem interferência. Aquela criança que Jesus se referia era símbolo de quê? Da inocência e da pureza, mesmo sendo espírito milenar. Mas como criança, um cérebro novo, dava para escrever naquela tábua rasa do cérebro novo. E ele vai interagindo, ele vai construindo, ele vai se melhorando, vai se reconstruindo. É como se falasse assim, é necessário que nós nos esvaziemos, que nós nos façamos pequenos, que nós sejamos receptivos para receber a mensagem, como ela está, para que ela não perca seu sabor. Então, a recepção, a limpidez, a pureza, o desarme em relação a essa recepção é deixar virar mesmo pequenino, aquele inclusive, aquele detalhezinho. Quem vai interagir no chat, a gente fica agradecido pela sintonia, pela alimentação, pela ajuda da inspiração e pela solidariedade, porque o estudo é construído. Ótimo. Então, aquela criança ser receptiva, não ficar, não macular, não confundir, não falar confusa, tergiversar. Muita palavra complicada hoje no feriado, mas elas são úteis, tá? Então, com a limpidez, nós temos aquela recepção da criança, porque é como Jesus dizer assim, olha, procurem se limpar de uma série de condicionamentos, de dogmas, de decretos, de culturas, de orgulhos, de uma série de questões que estão condicionando vocês e de ego. Porque aqui não é a corrida da biga, não é o cargo do sinédrio, não é o título romano, não é a ascendência de orgulho, de onde você veio, não é o dote que você traz, não é se você é varão, não é nada disso. Nós devemos receber desarmadamente. Aí Jesus tem campo para nos ensinar que muitos dos últimos serão os primeiros. Isso é revolucionário. Né? Imaginemos com os elementos que nós estudamos aqui essa revelação. Muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos.
Muitos dos que se exaltam, que alguns têm clareza, Gamaliel estava exaltado, tinha clareza da sua condição humilde. Muitos dos que se exaltam serão humilhados, e muitos dos que se humilham serão exaltados, também não serão todos. Por quê? Porque às vezes eu estou humilhado, mas eu carrego revolta, eu carrego ranço, eu carrego revanchismo, eu espero um Deus vingador, então como que eu depois seria exaltado? Eu sofri, então depois eu vou ter um lugar. Não é assim, porque eu não soube sofrer, porque não foi um bem sofrer. Eu não aproveitei aquela oportunidade de sofrimento. E muitos dos que se exaltam com impureza, com orgulho mundano, com ilusões políticas, esse é que às vezes tem a perder, ele se apegou. O que não tem apego é natural. Paulo de Tarso, sei viver na abundância e sei viver na escassez. Ele sabe ser grande, ele sabe ser pequeno, e ele não está usando figuras de linguagem como eu estou usando. Eu estou só parafraseando. Paulo soube ser membro sinédrio destacado, retórico, dos primeiros, talvez comerciário bem sucedido, e soube ser fabricante de tapete, de tendas, exilado, morando no deserto, com febre na floresta, na olaria, na prisão, prisioneiro no naufrágio, em meio a nativos depois. Então, e ele fala que ele passou por fome, por frio, por tortura, por cárcere e por nudez. Quando Paulo diz assim, tendo o que comer e com o que me vestir, eu me dou por satisfeito. Quem está falando teve fome e sofreu com a nudez, né? A gente aproveita e encaixa outra questão da minha errata, tá? Uma vez também eu coloquei Elias lá, ressuscitando o filho da viúva. Eu coloquei Eliseu, desculpa. Falei que Eliseu tinha dado os poderes de Elias, tinha curado isso, reanimado o filho da viúva, que lá ele era até alimentado pelos corvos, e não era Eliseu, era Elias. Edificado, errado. Alguém fala, mas como fica esse Deus? Eu que foi para o YouTube. Que me importa o ego? Alguém vai ver o erro, não vai ver a retratação, mas não interessa, claro, interessa a mensagem, interessa o que da essência se aproveitou. Quanto mais nós somos humilhados e fermentarmos, adubarmos o trabalho, está ótimo, sem problema. Mas a pior está por vir, mas ela é engraçada, né? Dos grandes, alguns, na época de Jesus, conseguiram se tocar. Gamaliel pela sabedoria, Cornélio, o centurião, porque foi chamado, Zaqueu, porque se prontificou e se antecipou. Agora, Pilatos, Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite, Félix, Herodes nem com João Batista, nem com Jesus, ou seja, eles não estavam dando conta de abdicar do mundo, nós falamos do jovem rico. Muitos dos ricos das questões terráqueas, né, eles não deram conta, tá, de se converter a Jesus, porque tinha que renunciar para outra vida. Hein? E Jesus continua usando materiais concretos e questões pequenas e analogias. Vamos lembrar então, olha. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. Uma pedra, ele não falou do templo de Salomão, de Davi, de Formosa. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. Uma pedra pequena. Que pedra pequena é essa? Ele morre crucificado entre ladrões, né? Mesmo o companheiro bom lá, né, que tinha sucumbido por fraqueza, mas Jesus diz que a pedra rejeitada tornou-se pedra angular, rejeitada, escarnecida, torturada, presa, desdenhada na escolha em favor de Barrabás, se torna a pedra angular, a pedra fundamental. A viúva citamos, um coxo em Listra que foi curado. Um coxo na porta de Formosa, um leproso, sob cuja forma Jesus aparece a Francisco de Assis, Francisco quase se afastou. Você tem medo, cavaleiro do Cristo? E a conversão de Francisco se aprofunda, a vitória sobre si mesmo.
O anjo Gabriel, que é invisível, aparece a Maria, aparece a Zacarias. Um anjo que se faz de servo de Tobias, que revoluciona no Antigo Testamento a vida de Tobias e do pai dele, que era um bom, estava cego, então vem na figura de um servo. Maria, que era mulher, nascida em Nazaré, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Maria vem com a sua simplicidade. Um forasteiro, porque eu citei lá os que eram desenhados na época, eu falei, crianças, mulheres, doentes, presos, pobres e estrangeiros, forasteiros. Jesus encontra os discípulos de Emaús, vocês estão tristes, porque eles começavam no caminho, você não está sabendo? Viu que nós tínhamos esperança que fosse o Messias, ele foi morto, crucificado. Eles estavam assim inconsolados, eles nem perceberam que era Jesus, que se fez de forasteiro. Um forasteiro, um andarilho, um servo de Tobias, um leproso, os coxos, são os instrumentos divinos. Então, com a nação de Jesus, hoje nós estamos falando de dracma, de ceitil, de pedra, de água, de leproso, de viúva, de criança, de prostituta, de idoso. Quando Jesus disse que nós praticássemos o quê? Darmos pão a quem tem fome, água a quem tem sede, dar vestes aos nus, consolarmos os doentes e visitarmos os presos. Pão a quem tem fome, correspondência, né? Água a quem tem sede, tem água viva. Vestes aos nus, aqueles que estão sem razão até de viver, precisam de uma fortaleza, uma persona, um sentido, um valor, uma causa. Consolar os doentes, porque os doentes são dos últimos que podem se tornar primeiros, são aqueles que serão aliviados, porque eles já estão sofrendo, pagando, experimentando, crescendo, exemplificando. E visitar os presos, para que eles não tenham um agravante, um endurecimento daquilo que eles já estão pagando ou sofrendo, sabe, sei lá, se a prisão era justa ou não era, é outro tema, justiça terráquea é confusa. Mas então Jesus está falando da importância de nós nos voltarmos para os pequenos, que eles se voltavam. É bem assim, amai-vos uns aos outros, isso eu vos ordeno, assim como eu vos tenho amado. Eu estou sendo acompanhado, seguido, e chamando os pequenos, os desprezados, os desesperançados, os abandonados, os que não são ouvidos, os oprimidos, os pequenos, os que se fazem pequenos por amor do reino dos céus. E aí foi o que Zaqueu fez. Bem, quando chegamos à bem-aventuranças, para que nós possamos nos aproximar, mas antes eu tenho que lembrar da questão de Davi, Arthur, deixa para o final. Então Jesus, quando eu fui procurar assim, bem-aventurados, né, os simples, porque deles é o reino dos céus. Tem a ver com deixar ver os pequeninos, né? Porque, olha, se nós pegarmos o ego e reduzirmos a tal ponto, nós vamos chegar numa condição de personalismo, de dogmatismo, de apego, de orgulho, de dureza, de revanchismo, de retaliação e de melindre, cada vez menor. Então, quando Jesus se refere aos mansos, ele fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque a terra está tranquila. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E olha só, eles trarão não uma espada, mas a paz. Mas quando ele se refere, eu procurei lá, de novo, bem-aventurados simples. Eu encontrava lá, em algumas traduções, reiteradamente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim? Simples. Pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que são tão desprendidos das coisas necessárias, das coisas do ego, do dogma, de doutrinarismo, tão leves, tão puros, tão inocentes, tão pequeninos, tão crianças, tão doces, tão receptivos, que deles não é... Olha só, os mansos herdarão a terra, futuro.
Os pacificadores futuros serão chamados filhos de Deus. Mas aqui nós temos o tempo presente. Bem-aventurados os pobres de espírito, os simples, porque deles é o reino dos céus. Meu reino ainda não é deste mundo. Depois virá a regeneração. Mas esses já experienciam, eles já vivem no reino dos céus. Por quê? Porque são simples, porque são pobres de espírito. Deles já é o reino dos céus. Eles já vivem no estado celestial. Então é isso que nos cativa nas crianças, nos pequenos. Por isso é que nós devemos nos aplicar. Por isso é que nós devemos simplificar, termos um olhar mais divino, mais receptivo, mais depurado, mais valioso, mais precioso, mais simples. Tá? E para fecharmos a nossa emenda, teve uma vez que ainda bem que eu travei, mas eu falei um pouco. Uma vez eu estava falando de Davi, predestinado a ser rei, errata de novo, e falei na hora que ele foi profetizado por Samuel que ele seria rei, ótimo. Eu havia dito também, Davi tinha enfrentado Golias, mas eu achei que era pouca questão do Davi, eu sugeri que ele teve uma tirada de uma espada. Desde então, eu fico lá quintado com isso, eu confundi a história de Davi com a história de rei Arthur. Arthur é que tira aquela espada porque estava predestinado. Acho que eu achei tão legal esse negócio de Davi ganhar de Golias, né, com uma pedra, eu achei melhor dar logo uma espada. Mas depois eu li que a espada sagrada de Davi era importantíssima, tá? Não diziam que ela tinha poder, mas ele não tirou a espada igual Arthur, não, tá? Isso até que demonstra que fizemos só correto. O principal de nós ficarmos e aproveitarmos é que bem-aventurados simples, se nos tornarmos simples, se nos fizermos como crianças, se nos depurarmos, se for dentro do possível, inocentes não, mas cada vez mais simples, nós, desde já, receberemos o centro. Traduzindo, estado celestial, reino dos céus. Tá? Agradecemos aos amigos, satisfação pela acolhida e pela sintonia. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu, chefe? E vamos ver alguns comentários. Alguém quer falar uma coisa? Eu gostaria de falar um pouquinho. Vocês já repararam como que quando você ralha com a criança, Gladys, e aí os olhos dela enchem d'água, quando você põe ela no colo, imediatamente ela te perdoa. E os olhos dela estão marejados, ainda não transbordaram. Mas ela está triste, aí ela dá aquela impressão de que ela não vai te perdoar. Aí você fala assim, vem cá com o papai e tal. E aí se você desvia a atenção dela daquela situação, ela já te perdoou. Mesmo chorando, ela já te perdoou, né? Isso é uma coisa que sempre me impressionou muito no comportamento infantil, e talvez seja justamente essa pureza, né, que o Cristo se refere, né? Se fosse há 4 anos, nesta vida, eu não teria a clareza que tem hoje sobre o que você está falando ou não, porque a vida me deu a condição de sair de um trabalho com população de rua e retornar à escola. E, particularmente, ano passado um tanto, mas este ano particularmente, eu estou encantado pelas crianças, né? É uma coisa assim, estou aqui numa situação, a gente está fazendo trabalho, teleaula, tendo contato, né, fazendo aquela redução de danos possível, mas com uma saudade sincera e um prazer feliz quando eu vejo aqueles serezinhos. Quando eles dão boa tarde assim, eu fisicamente, né? Pai, não, nós temos os filhos espirituais, né? Mas quando eles falam boa tarde, mexe nas nossas fibras, assim, que é uma coisa interessantíssima. É uma doçura é um encantamento divino. E a maneira como eles acolhem, como eles esperam uma referência, e a maneira como eles desculpam,
e a maneira como eles ficam gratos pela alegria e pela instrução, pelo pão da instrução. Eu estou aprendendo isso agora, ainda bem que deu tempo. Por isso é que nós temos que viver muito. Não estou dizendo que estou velho, não, tá? Mas vocês entenderam. Aí as pessoas aí, tá? Estão manifestando solidariamente no chat, né? Só para chamar a criança, o amigo que nos escuta, a novata que nos incentiva. É produção coletiva. São irmãos pensando juntos e um falando, tá? Um abraço, tá? Muito bem. Para encerrar, tu de falar isso? Beijo, João. Oi, Maria. Oi, Betinho, tudo bem? Tranquilo, mestre? Tudo tranquilo? Eu vou corrigindo tudo, tá, Tia? Tô vendo. Eu não entendi nada, não, mas tudo bem, depois você me explica. É porque, graças a Deus, você estava magnetizado e não lembra das vezes que eu falei essas bobagens. Eu joguei Sérgio Paulo numa ilha diferente, eu pus Davi tirando uma espada que era do rei Arthur, normal, esquenta a cabeça, não. Isso é coisa de gênero, visão de futuro. Esquenta a cabeça, não. Você está virando criança de novo. Graças a Deus. Isso aí, continua fazendo essas coisas. Isso é muito poderoso, amigo. Gabi, você sabe. Faça isso, porque eu vou sentir que você está virando criança. Graças a Deus. Você que incentiva isso, Magali. Falou? Ô, Glaucio. Eu queria comentar uma coisa aqui, né? Você está falando aí das crianças e tal. E eu há muito tempo, assim, mesmo quando eu entrei para o Espiritismo, eu evangelizo as crianças. Eu entrei evangelizando. Aí, sempre evangelizava, levava os conteúdos, ficava em casa preparando tudo, tal. Chegou uma época que eu comecei a não preparar mais nada, e comecei a ir sem preparar, e comecei a querer aprender com elas, né? Aí, foi nessa época que eu comecei a desanimar da evangelização, sabe? Porque eu comecei a perceber que elas me ensinavam muito mais, e eu comecei a sentir a responsabilidade do conteúdo que eu estava passando para elas. Porque você institucionalizar uma criança é muito perigoso. Né? É poderoso, mas ao mesmo tempo você tem que saber muito bem as coisas que você está colocando naquela cabeça, porque aquela cabeça é divina, né? Então, dentro do que você está falando aí, eu fiquei assim observando o seguinte: quando a gente vai crescer, quando a criança, né, quando é criança, até os 3 anos, viu, gente? Criança, porque depois começa a ficar colocando outras coisas na cabeça aí, que a gente vai colocando, né? Lógico, o adulto vai estragando tudo. Então, eu fiquei pensando assim, né? Que a gente vai crescendo não só na estatura, né? A criança original, ela vem do original, né? Ela vem do que é simples, do que é bom, é puro, é espontâneo. A espontaneidade é a coisa mais gostosa da criança. Aí o que acontece? A gente vai crescer não só na estatura, a gente vai crescendo no sentido do ego, a gente vai colocando coisa dentro. Eu sou isso, eu sou aquilo, tem título assim, eu sou aquilo. De repente você perdeu o seu original e ficou só com a sua cópia. Aí o que aconteceu? A nossa essência divina se perdeu dentro de tantas coisas que a gente foi se tornando, né? Então, acho que o grande desafio, quando Jesus fala essa proposta aí da gente voltar a ser criança, é quando a gente começa a largar isso. Aí sabe o que vai acontecendo? A nossa estatura vai diminuindo. A gente achava que era muito grande, mas era uma grandeza falsa. Uma grandeza imposta. Então, à medida que a gente vai abrindo mão dessas coisas, né? Aí a nossa estatura vai diminuindo, a gente percebe assim, eu sou pequeno. Eu era grande de coisas que eu achava que eu era. Então, quando a criança ela já é divina, mas ela ainda não sabe, ela é inocente. Podemos dizer assim, entre aspas, que ela é burra. Agora, o adulto, quando ele percebe essa inocência, com consciência, sabendo que ele é inocente, aí é sabedoria. Aí sim encontramos o Cristo. A gente tem condição de ver o Cristo. Porque quando a gente está só debaixo do ego, de achar que somos o que não somos, aí sim, né? Então, na hora que você foi falando, você fica imaginando isso, que grandeza é essa? É essa, né?
A gente vai colocando tantas coisas, quando vê, é igual um boneco, você dá assim, você vai dando tanto, ordenando e tanto, assim. Enfim, conclusão, eu acho que quando eu comecei a virar criança, junto com as minhas crianças na evangelização, eu comecei a adorar as minhas aulas. Eu comecei a perceber o tanto que elas estavam me ensinando, né? E o tanto que eu aprendia com elas. E naquele momento não existia mais professor, nem aluno, evangelizador, não, era tudo uma coisa só. E as minhas aulas começaram a ficar muito divertidas, né? Então, é isso aí. Eu acho que quando você começa a querer não olhar a criança como você é grande e ela é pequena, e sim como um ser que também está te ensinando, está trocando experiências, aí a gente vai começar a se lembrar o que é ser criança. Aí sim a vida começa a ficar divertida, né? Divertida e começa a ficar leve. Leveza, né? A leveza é tudo de bom. Antes de passar a palavra para o Tim, tocar a música para a gente, antes de passar a palavra para você tocar para a gente lá no finalzinho, só uma lembrança aqui. A minha mãe ainda viva, quando ela era viva, ela desencarnou tem uns 6 anos. Nos últimos meses da vida dela, ela costurava boneca. E enchia a cama dela de bonecas. Né? E na alegria, colocava a boneca no rodapé do quarto, dava boneca de presente, tudo de pano. E a minha sogra ainda viva, hoje está com 84 anos, né? Pós-AVC, ela agora começa também a brincar de boneca. Acho a coisa mais linda, porque eu acho que é o que você falou, Ruth. A alegria de ser criança é tão grande que Deus permite que nos momentos, né, nos últimos dias de vida dos nossos velhos, né, eles curtam a infância de novo, tornam crianças de novo, para voltar para o reino dos céus com maior pureza. Você tem toda a razão, Ruth. Obrigado. Você é uma criança, João. O João Você foi, né, João? Graças a Deus. Então, obrigado a todos. A gente vai fazer a prece com a música do Tim. Ele vai escolher a música pra gente, né, Tim? Ô, Blas, eu adorei a parte que você falou da simplicidade, dos pequeninos, esse paradoxo. Você colocou muito bem, assim, o ser, o pobre de espírito, aquele que é depauperado, aquele que não tem nada, que abre mão de tudo pela simplicidade, é o herdeiro de um dos maiores bens que nós temos em vista, que é o reino dos céus. Você falou isso aí, muito bacana, né? Quando eu não tenho nada, é aí que eu tenho tudo. Muito bacana. Eu vou cantar uma música chamada Espelho Meu, do Vilmar Vilaça. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vive para eu sentir, mostra para eu ver. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vive para eu sentir, mostra para eu ver. E todo dia aprendo um pouco, a cada hora cresço mais. Sou semente terra, sou um broto a germinar. Para eu ouvir, escreve para eu ler, livre para eu sentir, mostra para eu ver. O futuro é bem pertinho e o passado já ficou para trás. O presente é meu caminho e todo meu caminho eu preciso de você. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vive para eu sentir, mostra para eu ver. Você também já foi assim, mas no mundo
se esqueceu de toda a inocência dentro de você. A criança se escondeu, mas ouvi. Fala para eu ouvir, escreve para eu ler, vive para eu sentir, mostra para eu ver. Fala para eu ouvir, mostra para eu ver. É isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, gente. Um abração para todo mundo. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Tchau, irmão. Boa noite, Tá muito bem. obrigada. Até a segunda. De máscara. Depois você combina com ele. Ouviu? Depois você combina com ele. Oi? Oi? Repete. Nossa reunião mediúnica de máscara. Conversaremos. Parabéns. Até breve. Alô? Tchau. Tchau. Combinaremos. Tchau.